Como fazer um TCC de revisão bibliográfica? Ao longo aí dos últimos meses, com a pandemia e etc., aumentou muito o número de trabalhos que abordam aí a revisão bibliográfica estritamente, né? Porque dificultou a possibilidade da gente ir para campo coletar os dados, então a revisão bibliográfica entrou na moda dos TCCs, digamos assim. Nesse vídeo eu vou te contar tudo que você precisa saber para fazer um ótimo TCC de revisão bibliográfica. Então, se você vai fazer um TCC de revisão bibliográfica ou se você quer saber como fazer para ver se é isso que você quer fazer no seu, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo que você tem que saber para começar o seu TCC de revisão bibliográfica e garantir um TCC aprovado. Se era isso que você buscava, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque depois da vinheta eu vou te contar o passo a passo de um TCC de revisão bibliográfica. E por último eu vou guardar um bônus que só quem ficar até o final vai saber como você pode encontrar a revisão bibliográfica pronta do seu TCC sem que você precise perder dias para encontrar diversos trabalhos e entender a relação com eles. Mas isso é só para quem ficar até o final desse vídeo. Beleza? Roda a vinheta. Primeira coisa que você tem que estabelecer quando você vai montar um projeto aí para fazer seu TCC de revisão bibliográfica é definir em quais bases de dados você vai fazer a sua busca. Né? Então, no que consiste um TCC de revisão bibliográfica? Você vai fazer uma busca, né, em diversas bases de dados aí que você vai pré-determinar, e nessas buscas você vai construir aí uma conceituação histórica, você vai definir conceitos, você vai fazer diversas definições dentro do tema baseado naquilo que você encontrou na sua revisão bibliográfica. Então você vai revisar os artigos que foram publicados sobre o tema do seu trabalho e vai fazer aí uma sumarização, vai fazer um resumo de tudo que você encontrou de uma forma bem estruturada e seguindo as normas da ABNT. E aonde que você vai buscar esses trabalhos? Tem algumas bases de dados que você pode usar. Por exemplo, Google Acadêmico, Cielo, PubMed se você está na área da saúde, Lilacs, de diversas outras bases de dados. Você pode escolher a que você preferir. Qual que eu sugiro? Use o Google Acadêmico. Google Acadêmico é uma base de fácil acesso, né? Você não precisa de muitos acessos de faculdade, de login de faculdade para acessar, né? Ele está 100% livre aí para você encontrar. E a grande maioria dos trabalhos que você vai precisar, você vai encontrar no Google Acadêmico, especificamente em português e espanhol. Se você encontrar algum trabalho aí no Google Acadêmico que você não consegue baixar o trabalho, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo aqui do canal onde eu te mostro como desbloquear qualquer trabalho do mundo sem precisar pagar por isso. Beleza? Então, o primeiro ponto é definir as suas bases de dados. Depois, qual que é o próximo ponto? É você escolher quais as palavras-chave que você vai usar para fazer sua busca bibliográfica. Então tem uma metodologia que a gente chama de metodologia Prisma, né, que é muito utilizada aí na literatura científica internacional, que ela mostra exatamente o passo a passo que você tem que seguir. Tá? Quando a gente está fazendo um TCC aqui no Brasil, nas normas da ABNT, você não precisa seguir o protocolo do Prisma, mas a gente pode utilizar algumas dessas informações para facilitar a nossa metodologia. Então, determinar as palavras-chave é uma das partes do protocolo do Prisma. Né? Então, você vai determinar quais palavras-chave você vai buscar. Por exemplo, você está fazendo um TCC que busca relacionar o número de casos de violência doméstica com a Lei Maria da Penha. Então, o que você vai buscar? Quais são as palavras-chave? Lei Maria da Penha, casos de violência doméstica, número de casos de violência doméstica e assim por diante. Você vai fazer uma lista de palavras-chave relacionadas e você vai precisar de critérios de inclusão e exclusão. Então você vai fazer a busca, né? O que vai determinar um trabalho que você vai ler de um trabalho que você não vai ler? Aí você pode usar, por exemplo, critério de inclusão. As palavras-chave foram encontradas no resumo do trabalho, ou as palavras-chave, ou determinada palavra-chave, foi encontrada no título do trabalho. Quando não há palavra-chave no título do trabalho, é um critério de exclusão. Se não há essa palavra-chave no título, eu não vou ler o trabalho, eu vou excluir ele das minhas análises. Tá? Então, isso pode ser um exemplo de critério de inclusão e exclusão. Tá? Então, você tem que determinar isso. Para quê? Para na hora de você buscar, você saber exatamente qual trabalho ler, qual trabalho não ler, e para na hora de você escrever seu TCC, você deixar muito claro como que você conduziu a revisão bibliográfica do seu trabalho. Fechou? Beleza. Próximo ponto, determinar um recorte temporal. Como assim um recorte temporal? Você vai fazer uma revisão bibliográfica aí, mas você precisa determinar de
qual é o período que você vai fazer essa revisão bibliográfica. Então você pode fazer, por exemplo, uma revisão bibliográfica dos últimos 30 anos. Você pode fazer uma revisão bibliográfica dos últimos 150 anos. Depende do número de conteúdo, do número de artigos que tem na sua área de pesquisa. Tá? Então, faça uma busca prévia, veja quais palavras-chave você pode usar, veja qual a base de dados que tem mais artigos relacionados ao seu tema e aí depois você vai determinando cada um desses pontos. Faz uma busca prévia, vê aí qual base de dados faz mais sentido, quais palavras-chave fazem mais sentido e qual recorte temporal faz mais sentido. Então veja aí qual foi o primeiro ano de publicação que você encontrou. Então digamos que seja lá 1950. Então você já sabe que o primeiro artigo que você encontrou foi de 1950. Dali para frente, até 2022, a gente tem 72 anos. Então você pode fazer um recorte temporal dos últimos 60 anos, por exemplo, dos últimos 50 anos. Você que vai determinar qual o recorte temporal do seu trabalho. Aí o próximo passo é você montar uma estrutura prévia de conteúdo. Então você fez essa busca prévia aí, você já sabe quais as palavras-chave você vai buscar, quais as bases de dados que você vai buscar, né? E aí você tem que determinar qual que vai ser a estrutura do seu texto. Você pode começar aí por conceituação, né? Então você vai primeiro trazer os conceitos do tema, ou você pode começar primeiro por histórico, né? Então começa por histórico, como que surgiu, o que era dito lá, depois conceituação, né? Então você já traz esse histórico para conceituar, né? Então primeiro falava desse jeito na sua área de pesquisa, depois começou-se a falar desse jeito, o conceito mudou dessa forma ao longo do tempo, depois você pode falar sobre avanços do tema, aí você pode separar esses avanços aí por décadas, por exemplo. Então você pode falar de 1980 a 1990, com avanços da década de 80 e 90, avanços da década de 70. Né? E aí você, dentro desse capítulo, você vai abordando os avanços que você determinou, que você encontrou na sua revisão bibliográfica. Tá? Então você pode começar aí, histórico, conceituação, avanços, panorama atual, futuro dessa área de estudo do seu tema de estudo. Tá? Então, o que você vai fazer antes de começar é saber exatamente o que buscar. Por quê? Quando a gente está fazendo um TCC de revisão bibliográfica, a gente tem muitas possibilidades, tem milhões de artigos que a gente pode encontrar. Se a gente não souber exatamente o que a gente está procurando dentro desses trabalhos, o que vai acontecer? Você vai travar no seu trabalho, que você não vai entender o que você está buscando. Provavelmente você vai encontrar artigos que seriam úteis e você julgou que não eram, e vice-versa também. Você vai achar que o artigo era útil e no fim das contas não era. E o seu texto também tende a ficar pior, tende a ficar mais confuso, porque você não sabe exatamente o que escrever em cada etapa. Tá? Então, defina aí a estrutura prévia de conteúdo antes de começar a escrever. E por fim, tem um bônus muito legal aqui desse vídeo, que já vale o like. Então se você não deixou o like, não se inscreveu no canal ainda, já deixa o like, se inscreve no canal, porque agora a gente vai falar sobre Connected Papers. Esse site ele vai te mostrar exatamente as conexões dentro da sua área de estudo. Então você vai buscar aí, eu vou deixar uma imagem aqui de como que você consegue buscar os trabalhos dentro do Connected Papers, tá? Então você vai colocar lá o tema do seu trabalho, ele vai encontrar um artigo. Aí naquele artigo você consegue clicar ali, ele vai te mostrar quais artigos estão relacionados com aquele. Então você pode buscar um artigo científico, um livro que seja fundamental dentro do seu tema e que você acha que faz muito sentido com o seu trabalho e encontrar os artigos relacionados. Assim você nem precisa perder tempo buscando outros trabalhos aí nas bases de dados. Você pode fazer isso diretamente pelo Connected Papers. Então, se você quiser, por exemplo, não escolher base de dados e fazer direto pelo Connected Papers, você pode fazer isso. Tá? Então essa é a dica bônus desse vídeo, que com certeza vai te ajudar muito. Vai poupar seu tempo e vai fazer a sua revisão aí ser muito mais fácil de ser concluída. Ao invés de você ficar dias procurando, você coloca no Connected Papers e ele já vai aparecer tudo lá para você. Tá? Então, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal para me ajudar também e garantir que eu consiga trazer mais conteúdos como esse aqui para o canal. Beleza? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.